Oi, pessoal, nós vamos falar hoje, agora, sobre narcisismo vulnerável. E eu tô aqui, no meu lugarzinho predileto, no meio da natureza, naquela paz mental maravilhosa, procurando fazer o que eu mais gosto, que é aprender sobre psicanálise e compartilhar com vocês. Então, pessoal, vamos hoje ao que interessa: narcisismo vulnerável. O que é narcisismo vulnerável? Narcisismo vulnerável é aquela pessoa, o narcisista vulnerável, é aquela pessoa que normalmente ela se sente, como diz a palavra, vulnerável. Ela não é como o narcisista grandioso, que se acha melhor que os outros. Ao contrário, o que faz com que ela seja narcisismo é o sentimento de inferioridade, no qual ela vai usar mecanismos de defesa, como a desvalorização alheia e o desmerecimento do colega de trabalho, da pessoa em casa, do par, para que ela se sinta elevada. Então, hoje não vou contar uma história a respeito de narcisismo vulnerável, para que vocês possam pensar nessa situação, ver as pessoas em volta de vocês e depois nós podermos falar sobre isso. Ela nasceu de um parto de gêmeos e sua irmã tinha uma aparência melhor que a dela, encantava a todos. Enquanto ela era comum de aparência e tinha dificuldade em se expressar, a irmã sempre se sobressaía. Desde bebê, ouviu as comparações, nas quais ela estava no desfavor. Isso lhe causava um incômodo interno intenso, onde seu esforço tinha de ser maior para se sobressair e ganhar alguma atenção dos pais. Isso era muito triste para ela. Todos ao seu redor davam mais atenção para aquela irmã. E além dessa irmã, tinha 2 irmãos mais velhos, que eram bonitos e fortes, enquanto ela era comum. E sempre era tido como a menos inteligente da família. Isso lhe causou uma frustração imensa. Internalizou esse sentimento e levou para a vida. Sempre desde jovem, quando percebia que alguém era melhor visto ou estava em vantagem em algum aspecto, tentava de alguma maneira, sutilmente, superar de alguma forma a pessoa. Agia sem perceber, puxando o tapete de outros através de desvalorizar, contando pequenas mentiras, menosprezar ou se mostrar superior em algum aspecto. Ficou experiente em situações nas quais provocasse raiva e conseguisse produzir no outro atitudes que a beneficiasse. A falsa boazinha trabalhava em uma empresa que possuía várias bancas de produtos light pela cidade, interagindo sempre com outros funcionários. A empresa media em gráficos o desempenho dos funcionários. Sempre que alguém novo entrava no grupo, ela acolhia, se interessando muito pela pessoa. Procurava saber detalhes sobre a vida pessoal da pessoa. Sempre muito interessada. Em alguns casos, acontecia de ela pedir para ela mesma lançar as vendas do colega de trabalho no computador, ganhando a confiança do novo funcionário. E em ocasiões nas quais não era vista, por alguma distração, marcava as vendas para si. A empresa vendia também assinaturas de revistas e, em algumas oportunidades, ela lançava as assinaturas como se tivessem sido feitas por ela. Na vida pessoal, era sinuosa e manipuladora.
Uma colega de trabalho percebia sua maneira de agir, sempre tirando proveito de outros. Portanto, entre elas não havia conexão. A amiga notou quando ela marcou para si a assinatura de uma revista que a outra vendeu. Tentou conversar a respeito do assunto. E ela, percebendo o nervosismo da amiga ao abordá-la para falar sobre aquele assunto, na visita dos supervisores da empresa, colocou um objeto de venda grande ali daquela loja na bolsa da amiga, sem que ela percebesse. A amiga sempre levava uma mochila, porque dali ela ia para a escola, mas ela deixava no lugar onde não havia risco de alguém mexer e confiava nas pessoas. E durante a visita do supervisor, ela colocou esse objeto grande na mochila da amiga. E durante a visita do supervisor, visto que a amiga reclamou na empresa de que ela estava marcando vendas de assinaturas de revista para ela, mas não era ela que havia vendido, ela disse que não tinha culpa, que ela não estava fazendo isso, mas pontuou: mas já que você se sente lesada, passarei a venda que fiz para você, se fazendo de boa. E ali, naquele momento, quando o supervisor foi avisado de que teria alguma coisa na bolsa da amiga dela, ele pediu para que a amiga abrisse a bolsa. E ela abriu, inocentemente, na frente do supervisor. Ele perguntou: o que é isso, Laura? Está levando o notebook da empresa para casa? Ela ficou verde, amarela, vermelha. Por fim, se voltou para a colega de trabalho, que era a narcisista vulnerável, e disse: eu nunca pegaria isso. Foi ela quem colocou aqui, aos gritos, dando ali exatamente o tipo de reação que a amiga narcisista vulnerável esperava dela. E as evidências pareciam claras de que ela havia pegado alguma coisa ali na loja. E foi dispensada do trabalho por justa causa. Qual o motivo? A narcisista vulnerável atacou novamente e se deu aparentemente bem. A amiga, muito magoada e emocionalmente abalada e envergonhada, foi para casa, muito nervosa, e durante o trajeto bateu o carro e morreu. Porque, infelizmente, ficar nervoso pode causar acidentes e coisas acontecem. A narcisista vulnerável, para quem aquele caso era apenas a oportunidade de se dar bem e de se livrar daquela amiga, hoje segue em tratamento psicanalítico. Após 2 anos, ainda tem crise de depressão, mas conseguiu finalmente descobrir o que a estava adoecendo, trazendo-lhe sentimentos de culpa. Ou seja, o problema que ela adquiriu é o que nós podemos chamar de sentimento operatório, onde ela procurou não sentir culpa, cauterizar o inconsciente, cristalizar o acontecimento no inconsciente. Mas passou
a ter crises de angústia, tremores pelo corpo, estresse intenso, seguido de tosses persistentes. E o que tudo isso representava? Uma pulsão de morte, Thanatos, na qual o inconsciente fazia com que ela acreditasse não ter direito à vida. A culpa estava ali, recalcada, escondida, cristalizada. Estamos em processo psicanalítico há 2 anos. E agora é que estamos acessando esses sentimentos reprimidos. Sentimentos que não foram simbolizados e estão causando somatizações pelo corpo. E com isso, podemos perceber o narcisismo vulnerável. Eu e ela estamos trabalhando esses sentimentos. E como mesmo quando pensamos que estamos na vantagem, quando fazemos algo de mal para alguém, estamos enganando a nós mesmos, pois o nosso corpo, palco de todas as nossas histórias, poderá nos mostrar aquilo que nós não queremos ver, o nosso narcisismo vulnerável. Então, assim, pessoal, nós encerramos por agora essa palestra, essa mentoria a respeito de narcisismo vulnerável e podemos começar a falar a respeito do assunto, que todos possam se sentir à vontade, se expressar, para que possamos estar aprendendo que fazer o mal não tem benefício algum, mas que nem sempre nós fazemos o mal porque queremos e que quando alguma coisa acontece, como um acidente, um suicídio, algo assim terrível na vida de uma outra pessoa e momentos antes nós estávamos na vida dela, não é culpa só nossa. Muitas vezes foi o trânsito, foi uma situação ali que aconteceu naquele trajeto. Aquela pessoa, no caso de um suicídio, traz também dores emocionais desde a infância. E é isso que nós precisamos observar, para que nós possamos conversar direitinho, perceber as nossas neuroses, quais os sentimentos que estão esmagando o nosso inconsciente, para que nós possamos simbolizar esses sentimentos e melhorar em nós as somatizações que vêm no nosso corpo, porque nem tudo é culpa nossa.